E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um serviço da AWS plugado aqui com o Golang. E a gente vai falar um pouquinho sobre a AWS Firehose, que é basicamente uma forma da gente conseguir enviar eventos para um serviço que vai redirecionar esse evento para outros serviços. Assim como a gente já viu o Kinesis Data Stream, a gente vai ver o Firehose agora, que geralmente eles trabalham em conjunto, mas aqui a gente vai ver apenas o Firehose funcionando junto ao Go, tá? Então a gente vai conseguir validar as mensagens que caírem no Firehose a partir de um S3, e é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Então vamos lá. Então aqui, como eu venho fazendo nos vídeos de AWS com o Go, eu já deixo aqui configurado, porque é uma configuração igual para todos os serviços, tá? Porque aqui eu estou rodando localmente. Então aqui eu também estou configurando para rodar em Virginia, o S-East1. Aqui eu também estou configurando para usar uma fake access key, uma fake secret key. E também aqui configurando o localhost para ele bater no local stack, tá? E aí, no nosso Docker Compose, como a gente estava fazendo antes, eu estava colocando aqui Kinesis, né? Como a gente fez no de Data Stream. Mas aqui eu vou colocar Firehose S3, porque toda a mensagem de Firehose vai para S3. E o STS porque ele faz autenticação no STS, tá? Localmente vai funcionar mesmo precisando de um STS. Aqui rodando em Virginia, beleza? Então vamos pro código agora, tá? Aqui indo pro código, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é utilizar a biblioteca do Firehose, tá? E a gente pegar um new client aqui nesse caso, dar um new, passando a nossa config por parâmetro, tá? O firehose.new, ele vai retornar aqui pra gente um client, beleza? E aí aqui no caso é new from config, tá? Por isso que ele tá dando erro. E aí ele vai retornar aqui no caso client, tá? Então vamos colocar aqui um firehose client aqui nesse caso para ficar bem claro qual é o nome dessa variável. E aí eu vou criar aqui uma struct para representar o nosso dado, eu vou chamar aqui de data record, tá? E aí eu vou colocar que ele é do tipo struct. E aqui dentro a gente vai colocar 3 campos principais. Aí eu vou colocar aqui que o cara tem um ID que é string. Eu vou colocar que ele tem um name que é string também. E ele tem uma idade aqui que é inteiro, beleza? E aí eu vou colocar aqui as tags JSON que a gente vai precisar para a gente fazer um Marshall, tá? Para a gente conseguir enviar uma mensagem objeto JSON simulando, no caso de vocês, num projeto de vocês, que na maioria das vezes vocês vão ter um JSON enviando no Firehose, tá? Então aqui com o Firehose Client a gente vai colocar duas mensagens, duas formas, tá? A gente não consegue receber dele, acredito eu. A gente aqui vai fazer basicamente um envio único de uma mensagem e o envio em batch, caso vocês precisarem também. Porque nem sempre a gente tem uma mensagem, a gente pode ter várias, e nesse caso a gente precisa saber enviar várias também, tá? Então vamos começar pelo send data. Eu vou chamar um send data aqui que vai ser para enviar a mensagem única, e a gente vai receber primeiramente o nosso client, né? Então eu vou colocar aqui Firehose Client para ele receber. Vai vir de ponteiro de Firehose Client e records aqui também, né? Aqui é record apenas, então vou colocar o data record que a gente vai receber, tá? Vou colocar por enquanto return new aqui só para ele parar de reclamar, parar de dar erro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse cara em JSON, né? Então vou colocar aqui um JSON Marshall e a gente vai pegar esse record. O Marshall ele vai retornar para a gente duas variáveis, o array de bytes e o error, né? Se acaso der error, eu já vou retornar aqui esse erro que aconteceu. E aí aqui eu vou colocar JSON Marshall para poder fazer sentido essa variável, tá? Agora com esse JSON a gente precisa enviar, tá? E aí dentro do Firehose a gente tem um put ou record input, tá? A gente pode colocar um few all fields aqui e a gente recebe o record e o delivery string name, tá? O delivery string name a gente tem que colocar um único, tá? Pra ficar, porque o que eu criar no Docker Compose via comando é o que eu vou utilizar no meu main.go, tá? E esse put record aqui a gente vai basicamente colocar input record, o nome da variável, pode ser, beleza? Eu vou colocar um e comercial. E o record, ele pede uma variável do tipo types.record, tá? Então a gente vai colocar aqui types.record, e a gente vai colocar um e-comercial aqui também, tá? Que a gente precisa. E aí, colocando aqui dentro, ele vai ter o data e o JSON Marshall, tá? Aqui o data é o único dado que a gente precisa, então o JSON Marshall é a variável que a gente vai passar, que é o dado que a gente fez aqui com JSON.Marshall, tá? Então a gente já tem aqui o input record, o delivery string name, a gente vai colocar uma variável global aqui, ou então a gente pode receber por parâmetro, tanto faz. Então vamos colocar para ele receber aqui por parâmetro, eu vou colocar string name, tá? String name, que vai vir a partir de uma string, e eu vou colocar aqui delivery string, vai vir de aws.string, string name, beleza? E agora com o input record, a gente pode utilizar a biblioteca do Firehose, então firehose. Vou colocar aqui um put record, tá? Put record apenas. E aí aqui a gente pode colocar Firehose Client .put record. E olha lá, ele já até recomendou aqui para mim. A gente vai colocar um contexto vazio e o input record.
E agora com o input record a gente vai dar um handle error aqui. Se acaso acontecer algum erro, eu vou retornar. E agora esse put record, dentro dele a gente tem o record ID, result metadata e o encrypted, tá? Aqui o que a gente vai precisar mais é basicamente o record ID, caso vocês precisarem, tá? Mas eu não vou, nem precisaria, mas eu vou utilizar ele. Vou colocar aqui um fmt.println, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma mensagem e concatenar com o record ID, tá? Eu vou colocar aqui um record ID, porcentagem S, vírgula, putRecord.recordID, tá? Então aqui é basicamente isso que a gente precisa fazer para enviar uma mensagem só. E agora a gente pode criar aqui também uma função para enviar em batch, tá? Send batch data, beleza? Aí a gente vai receber as mesmas coisas, só que a diferença agora é que a gente vai receber um array de records, né? Essa é a diferença que a gente vai ter agora pro send batch data, tá? Aqui eu vou colocar um return new também, da mesma forma. E agora, como a gente tem aqui o types.record, a gente vai ter que criar uma lista desse carinha aqui pra gente poder fazer a conversão, né? Então eu vou colocar aqui data records, e eu vou colocar que ele recebe uma lista de types.record, de uma lista de ponteiros, né? De types.record. E aqui eu vou criar uma variável farHoseData, e eu vou colocar que ele é um array de types.record, né? Então types.record. E aí, por que types.record? Porque é o que a gente precisa enviar. Só que agora a gente vai ter que fazer uma lista deles, né? Então agora eu vou iterar a nossa lista de records aqui, né? Então records, vou só aceitar a recomendação, trocar o nome das duas variáveis. E para cada record agora, eu vou basicamente receber um JSON Marshall. Com esse JSON Marshall, eu vou colocar para ele dar um append no Firehose, colocando o data como JSON Marshall, tá? Então a gente vai montar a lista para poder enviar. Agora a gente pode copiar aqui essa parte de baixo, tá? E agora a gente vai colocar, ao invés de put record, a gente vai colocar put record batch. E aí ele vai receber o contexto e o put record batch input. Aí a gente vai colocar firehose.put record batch input. Vamos dar um fill all fields e o records aqui a gente vai colocar basicamente o nosso firehose data aqui, né, nesse caso. Então agora dentro de records, eu só coloquei no lugar errado, né? Então aqui vai ser nessa posição do parâmetro, colocar um e-comercial. E aí aqui nesse caso a gente não tem record ID, né? Porque a gente é uma lista de envios que a gente tem, tá? Então vamos colocar aqui que foi enviado com sucesso, mas vamos colocar failed message count, tá? Para só ver se alguma deu erro na hora de enviar. Vou colocar um porcentagem D aqui nesse caso, e aí o failed put count, beleza? E aí agora com o Firehose Client a gente pode chamar o send data, tá? Então o send data ele vai receber o Firehose Client, vírgula, a gente vai receber também string name, eu vou colocar uma string vazia por enquanto, e o record a gente pode colocar aqui um dado novo, né, que a gente vai poder enviar. Então eu vou colocar aqui para ele enviar um data record aqui, e dentro dele eu vou colocar um ID, por exemplo, sei lá, 123, vou colocar um name teste, por exemplo, e vou colocar aqui também um age 50, por exemplo, beleza? Se acaso der algum erro, vou colocar um panic. Então, se acaso der algum erro aqui no send data, eu vou colocar só um panic. E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora para o send data batch, tá? E agora a gente vai colocar também, então, send batch data. A gente vai colocar também o firehose client. Vamos colocar o string name vazio e uma lista de data record. E aí aqui dentro vamos colocar um ID, por exemplo, não vou colocar 123, vou colocar 1234, por exemplo, um teste 2 e um age 30. Vou colocar mais um objeto aqui, que vai ser 456 o ID, teste 3, age 20, tá? E mais um dado aqui, só pra gente ter várias informações. Vamos colocar 789, vamos colocar teste 4 e vamos colocar age 40, tá? E aí, se acaso der algum erro aqui, vou dar um handle error e a gente vai dar um panic se acaso acontecer alguma coisa, tá? Aqui a variável error já existe, beleza. Então agora com o nosso Docker Compose, eu vou colocar ele aqui para ele rodar o nosso local stack, tá? Então ele vai inicializar aqui o nosso local stack. E agora a gente vai rodar alguns comandos para poder criar o nosso recurso, tá? Então o primeiro comando que a gente vai rodar é o AWS Endpoint URL localhost, para ele apontar para o localhost. E eu vou criar um comando pedindo para ele não autenticar na região de Virgínia com o nome meu bucket firehose. Então vai ser esse comando e ele basicamente conseguiu criar aqui o bucket com o nome meu bucket firehose, beleza? E agora o nosso segundo comando vai ser AWS firehose create delivery string, que a gente vai utilizar. A gente vai apontar para endpoint URL localhost da mesma forma, não vamos autenticar na região de Virgínia. O delivery string name vai ser meu firehose string, então já vou até copiar aqui nesse caso o comando. Vamos ver aqui no main.go, vamos colar aqui ele no string name, tá? Eu poderia criar uma variável, mas aqui já tá mais fácil colocando só por parâmetro. O delivery string vai ser direct put
a gente vai colocar o S3 Destination Configuration, que é basicamente para ele apontar para algum bucket aqui nesse caso, né? E qual bucket? Meu bucket Firehose, que é o que a gente acabou de criar aqui no local stack, tá? Então se eu mandar ele criar aqui, eu mandar ele executar, então ele criou aqui, olha, delivery string ARN, ele vai retornar o ARN do nosso Firehose, a gente não precisa dele aqui, tá? A gente só precisa do string name, então eu posso simplesmente executar aqui o nosso comando. Vamos executar aqui o código. Aqui no caso ele deu erro falando que não recebeu o delivery string name, é porque eu não utilizei aqui a variável string name, então aqui a gente tem que colocar ws.string string name, e vamos copiar aqui esse cara e vamos colocar no outro também. Ah, aqui já tá certo, beleza? Então vamos rodar aqui novamente. Então ele enviou aqui as mensagens, só que no record ID ele printou um valor errado aqui, né, nesse caso. E também no failed message count ele retornou um número gigante, que acredito que não é o que a gente queria, tá? Aqui no caso eu vou ter que colocar apenas um asterisco para ele pegar o valor de dentro do ponteiro. E aqui nesse valor de mensagens falhas, eu vou colocar um asterisco também para ele pegar um valor, tá? Então se a gente rodar aqui novamente o nosso código, tá? Vamos rodar aqui, vamos ver qual é o resultado. Então ele retornou aqui qual é o ID, tá vendo? E ele também retornou o failed messages aqui como 0, porque ele estava usando o ponteiro, tá? Então agora, se a gente pegar aqui no nosso terminal e a gente rodar um comando para ver o que tem dentro do S3, então aqui a gente rodar o comando AWS Endpoint URL, apontar, pedir para ele dar um ls dentro do S3 no bucket Firehose de forma recursiva, então ele vai trazer aqui pra gente vários dados dentro do Firehose, tá vendo? Ó? Então ele enviou aqui 5 mensagens, 5 dados lá para dentro do Firehose, que de diferentes tamanhos, pode ser que o batch ele retornou em mais de um arquivo e assim por diante, mas estão lá as nossas mensagens enviadas para o Firehose, utilizando aqui um código em Go, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo aqui, talvez sobre a AWS, sobre algum outro serviço, e até a próxima. Falou!